Seja você mesmo. Amém? Vamos falar junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Seja você mesmo. Porque eu sei que muitas pessoas às vezes entram em crise quando chega no momento de ir lá dar um estudo bíblico, de ir lá ministrar a palavra de Deus. Querido, deixa eu dizer para você, Deus não errou quando Ele gerou você, quando Ele te chamou, quando Ele te separou, quando Ele te escolheu. Mas Deus não te chamou para você ser uma imitação. Porque às vezes você vai olhar e vai falar assim: não, eu vou fazer igual fulano de tal, eu vou ministrar igual o pastor Luiz Hermínio, não, eu vou fazer como o pastor Luciano Subirá. Não, Deus não chamou você para ser o Luiz Hermínio, Deus não chamou você para ser o Luciano Subirá, Deus não chamou você para ser o pastor Valmir. Deus chamou você para ser você mesmo. Dê um presente, o maior presente que você pode dar ao mundo, o maior presente que você pode dar a Deus é ser você mesmo, porque Deus não vai ungir uma farsa, Deus não vai ungir uma fraude. Quando Deus derramar de uma unção sobre a sua vida, Ele vai derramar de uma unção sobre a sua vida para que você seja você mesmo. Às vezes a gente tem medo de ministrar a palavra de Deus, ou até mesmo acaba se enrolando quando a gente vai falar. Nós sabemos, irmãos, que tem pessoas, às vezes eu estou lendo alguns livros, como eu estou lendo as crianças, de 1 a 11 anos, crianças de 1 a 11 anos, isso, ainda bem que tem minha esposa aqui, né, irmãos? Deixa eu voltar aqui. Às vezes a gente está lendo alguns livros, irmãos, e a gente vê o quão capacitado tem algumas pessoas com um vocabulário tão extenso, e eles conseguem escrever com uma facilidade, trazer um entendimento, usando tantas palavras, né, de forma variada, e aí a gente olha para isso e fala assim: uau, que maravilhoso. E às vezes, que nem o pastor de vocês, é um pastor de vocabulário resumido, porque Deus me chamou, irmãos, sendo uma pessoa muito simples, uma pessoa que trabalhava na construção civil. Mas o que é importante? Eu decidi ser pastor, não imitando os outros, sendo uma imitação. Eu decidi ser um pastor, ser eu mesmo. Então os irmãos que frequentam a minha casa, quem me conhece a longa data, sabe que eu sou isso aqui mesmo. Quando eu estava na Coreia do Sul, participando de uma conferência, num dia à noite lá, nós estávamos todos sentados no chão, porque não tinha cama, sentados no chão, fizemos um círculo, e o pastor Fabiano Sá, um grande amigo de Marília, lá da primeira igreja batista de Marília, ele começou a dizer algo, e aquilo eu peguei para a minha vida, e ele disse assim: sabe por que tem muitas pessoas que se enrolam no momento de comunicar? Sabe por que tem muitas pessoas que se enrolam no momento de falar? Porque querem usar palavras que não é do seu vocabulário e nem é do seu dia a dia. Entende, querido? Quando nós queremos elevar o nosso nível na oratória, sem dominar esse linguajar, pode ter certeza que a gente vai acabar trocando as palavras e vai acabar cometendo um erro muito grande. Então, quando você for ministrar uma casa de paz, seja você mesmo. Amém, queridos? Dê um presente a Deus, dê um presente ao mundo, seja você mesmo. Você é do jeitinho que Deus quis que você fosse, você é do jeitinho que Deus criou você para ser. Mas o grande problema hoje, queridos, é quando existe uma crise de identidade instalada nas pessoas, e as pessoas com sentimento de inferioridade não aceitam quem elas são, e elas criam uma auto-rejeição de si mesmo, e aí eles começam a tentar reproduzir uma imagem que não é sua. Deus não criou você para ser uma réplica, Deus não criou você para ser uma cópia, Deus não criou você para ser imitação de alguém. Você é único, não existe dois você na sociedade, não existe dois você hoje andando pelo planeta Terra, só existe você. Entre 8 bilhões de pessoas, você é a pessoa que tem uma digital, porque Deus fez você totalmente para Ele, para a glória e para o louvor dEle. A palavra do Senhor vai dizer em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, coloca para mim fazendo um favor, glória a Deus, ainda não é o texto base, mas pode aplaudir. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. É interessante esse texto que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, antes de você existir no ventre da sua mãe, eu o conheci.
Eu o chamei pelo nome. Deus, querido, Ele não precisa que você venha à existência em matéria, porque antes de existirmos na matéria, nós existimos em Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Antes de a sua mãe ficar grávida, antes de você ser concebido, você já existia em Deus. E por que que às vezes há uma negação de si mesmo para aquilo que Deus te chamou para fazer? Antes de nós ocuparmos um lugar, antes de nós construirmos uma história, nós precisamos encontrar um lugar em Deus. Independente do que nós vamos fazer, independente da nossa profissão, independente de como nós somos conhecidos na sociedade, pode ser que você seja uma pessoa que esteja catando papelão na rua, mas se você encontrar um lugar em Deus, querido, você será satisfeito com aquilo que Deus te chamou você para fazer. Amém, queridos? Então você tem que ser... Nós precisamos ser nós mesmos. E eu quero falar sobre uma pessoa. Hoje eu quero falar sobre Davi. Mas antes de nós lermos o texto, eu gostaria de pensar com você rapidamente o contexto desde Moisés do deserto até chegar em Davi. Só quero tentar pincelar um quadro para você conseguir entender. Deus tira o povo do Egito, e você sabe que o povo permaneceu por 40 anos no deserto. Até que chega um momento que o Senhor... Moisés morre, Deus levanta Josué. Josué atravessa o rio Jordão e entra na terra dos cananeus, que era a terra que manava leite e mel, e era a terra que Deus estava dando para o seu povo. Quando chega no capítulo 13, do capítulo de Josué, o Senhor, 13 ou 14, versículo 1, Deus fala assim para Josué: Josué, você já envelheceu, e a terra não foi conquistada. Tudo que Deus tinha para eles não foi conquistado. Quando entra no livro de Juízes, depois de Josué vem o livro de Juízes, e eu quero explicar para você, porque eu quero concentrar nisso para você entender. No livro de Juízes, no capítulo 2, diz assim: Josué se reuniu aos seus antepassados porque morreu. Ele morreu e foi sepultado junto com seus antepassados. E se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Se levantou uma geração depois de Josué que não conhecia Deus, e começou a se render à idolatria, começou a se render ao pecado, começou a se misturar com outros povos e perder a sua identidade. Então vem agora o período dos juízes. O que era o período dos juízes? O período dos juízes foi o período que Deus governou na terra através de alguns homens que foram escolhidos. Por exemplo, você deve ter ouvido falar de Jefité, você deve ter ouvido falar de Sansão, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, de Débora. Você já ouviu falar? São todos juízes que reinou nesse período. Então do Egito até levantar o primeiro rei, se Deus governou o povo através de juízes, que eram homens que Deus possuía para cumprir um propósito. Por exemplo, nós vemos o que Deus fez através de Sansão. Sansão, com uma queixada de jumento, o Espírito de Deus o possuiu. Então o próprio Deus desceu ali, tomou o corpo de Sansão, e Deus naquele momento, no meio de um grande exército, matou mais de 1000 soldados. Mas até que chega um momento que Deus começa a preparar um rei para Israel. Já existia no coração de Deus um rei, um homem que seria ungido, um homem que seria segundo o coração de Deus, mas o povo não tem paciência de esperar o projeto de Deus, que era Davi. Então o povo pede um rei, e Deus manda ungir Saul. E vocês conhecem a história, que Saul reinou durante algum período, debaixo da vontade de Deus, mas depois ele abandonou os caminhos do Senhor, se perdeu totalmente. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque no livro de Juízes, Samuel foi o último juiz, que desde criança, Samuel, Deus falava na boca dele. Mas dentro do livro de Juízes, do contexto da história dos juízes, tem um livro que você deve conhecer, que se chama Ruth. Um livro lindo, para quem gosta aí de ler sobre romance, leiam o livro de Ruth. E você vai ver como Ruth, ela se casa com um homem chamado Boaz. E Boaz e Ruth têm um filho, e esse filho se chama Jessé. E esse filho, Jessé, tem também filhos, e um dos filhos de Jessé é Davi, que era o caçulo, o 8º filho, e Deus manda separar Davi. Mas é interessante que quando a gente olha para a história de Davi, a gente vai entender algumas coisas que pode ser que a gente consiga se identificar diante dos desafios que nós encontramos, e fazemos uma autonegação de quem nós somos perante a sociedade que nós estamos vivendo.
Todos nós temos uma história, todos nós temos lutas, todos nós temos gigantes, e às vezes os maiores gigantes que nós temos que vencer, não são os gigantes que estão lá fora, mas são gigantes que estão dentro de nós, gigantes que são palavras que nós ouvimos a nosso respeito, que feriu a nossa identidade, quem nós somos em Deus. Por isso hoje há um sentimento de inferioridade, há um sentimento de pequenez, há um sentimento que te impede de ver e viver tudo aquilo que Deus sonhou para que você pudesse ser nesses dias, como um homem de Deus, como uma pessoa que faz toda a diferença. Olha o que diz a palavra de Deus no texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 5, depois nós vamos dar um salto para o versículo 11, e nós vamos ler até o versículo 13, amém, queridos? Eu quero aqui pensar algumas coisas junto com você. Diz assim a palavra de Deus: respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Versículo 11, capítulo 16, versículo 11, diz assim: então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer, até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Amém, queridos? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Deus querido que o Senhor traga a revelação da Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações neste momento. Senhor, eu peço agora a Ti, Pai, cumpra o Teu propósito, esteja no controle, ó Pai querido, das nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor tem planos e projetos. O Senhor sonhou, ó Pai querido, o Senhor já estabeleceu, antes que nós nascêssemos, antes que nós fôssemos gerados, o Senhor já nos conhecia pelo nome. Senhor, nós não somos frutos, ó Pai, somente do desejo sexual dos nossos pais. Nós somos fruto, ó Pai querido, da Tua boa vontade. Nós somos frutos, ó Pai, do plano estabelecido na eternidade que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, no nome santo de Jesus, eu oro a Ti. Amém. Amém, queridos? O pastor precisa confessar se isso for um pecado, eu preciso confessar. Queridos, desde criança eu sempre gostei muito de televisão. Todo mundo tem que vigiar em alguma área, e o pastor tem que vigiar nessa questão de televisão. Desenho animado, você nem imagina. Então tem que tomar muito cuidado para não se perder gastando tempo demais em televisão. Mas eu comecei a assistir uma série agora, chamada Casa de Davi. Está lá na HBO, na Amazon Prime, queridos. E lá conta, se eu não me engano, são 5 episódios só até agora. Mas o autor, o escritor dessa série, baseado nas escrituras sagradas, foi muito fiel, e ele ousa passar essa mensagem em cima de uma forma de interpretação do texto que eu já tinha ouvido falar, por alguns estudiosos, até mesmo pregador, até mesmo o apóstolo Márcio Tanino já tinha citado isso aqui, que os motivos da queda de Davi era o histórico aonde ele foi gerado. Ele foi gerado em um ambiente de pecado. Por isso que no Salmos de número 51, quando Davi cai em pecado com Betseba, envia Urias para a morte, e quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ali no seu arrependimento ele escreve um Salmos, e esse Salmos é o Salmos de número 51, e se eu não me engano no versículo 5 desse Salmos ele diz assim: em pecado eu fui gerado no ventre da minha mãe. Alguns vão dizer que Davi, ele diz isso porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva e carregamos esse pecado hereditário. Mas outros vão dizer que na verdade Davi estava dizendo isso porque ele era um filho que não pertencia a um matrimônio de Jessé.
Ele era um filho de uma mulher fora do casamento. Ele não era um filho da casa, ele era um filho fora do casamento. E de fato isso nos leva a entender, porque quando Samuel chega na casa de Jessé e ele manda chamar todos os filhos, Davi fica de fora. E é interessante que no versículo 5, onde nós começamos a ler, diz assim: então ele a parte B aí, então ele consagrou Jessé e os filhos dele, e os convidou para o sacrifício. Agora, irmãos, é importante nós pararmos e pensarmos quem era Samuel. Nos dias de Samuel existiam muitos profetas, centenas de profetas, mas Samuel era extremamente conhecido. Ele era o profeta que desde criança, além de ser profeta, ele era sacerdote, e além de ser sacerdote, ele também era um juiz. Ele era como o rei de Israel, até levantar Saul como rei. Então era ele quem governava a nação. E certa ocasião, esse grande homem de Deus chega na casa de Jessé, pai de Davi, e eles perguntam: você vem em paz? Porque todas as vezes que um profeta ia a uma casa, irmãos, a casa ficava apavorada, ficava desesperada, com medo de o profeta estar trazendo uma palavra de juízo sobre aquela casa. Então eles já vão de encontro a Samuel e perguntam: você está vindo em paz? E ele diz: sim, eu estou vindo em paz. Eu vim em paz, eu vim sacrificar ao Senhor, eu vim aqui na sua casa cultuar ao Senhor. Chame os seus filhos. Jessé chamou os seus filhos, seus 7 filhos, e a Bíblia vai dizer que Samuel consagrou os 7 filhos. Quem aqui tem 3 filhos? Erga uma das suas mãos. Imagina, irmãos, se um grande homem de Deus que você conhece, vá até a sua casa, e esse homem de Deus fala assim: eu vim aqui consagrar a sua casa ao Senhor, eu vim aqui abençoar os seus filhos ao Senhor. E você chama 2 filhos, e o outro, por algum motivo, você não chama. Por que Jessé não chama Davi? Por que Davi foi esquecido? Por que Davi foi deixado para trás? Por que Davi não foi convocado também para ser abençoado por Samuel? Porque de fato, irmãos, se a gente for olhar a história, como está mostrando a série, Davi de fato, ele era uma pessoa que foi criado separado dos seus irmãos, era uma pessoa desacreditada. E às vezes, querido, nós podemos até sermos desacreditados pelos homens, desacreditado pela nossa família, desacreditado pelas pessoas que nós amamos, mas nós não seremos desacreditados por Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, amém? Porque Davi não nasceu por causa do desejo sexual do seu pai. Davi nasceu, queridos, porque Deus tinha um plano, e nós vemos esse plano sendo revelado desde lá do início das Escrituras. Um homem segundo o coração de Deus. Sabe, queridos, Davi, quando ele chega ali e começa a passar um irmão, e até mesmo Samuel, querido, ele olha para os irmãos de Davi, ele vê o primogênito, os 3 irmãos mais velhos de Davi eram soldados valentes do exército de Saul, homens fortes, homens que manuseavam bem a espada. E quando Samuel viu aqueles homens, ele logo pensou que o rei seria o primogênito. Mas Samuel também estava errado, porque o Senhor disse: não é esse. Mandou chamar o segundo, e ele disse também: não é esse. Mandou chamar o terceiro, e Deus disse também: não é esse. Sabe, queridos, Samuel não conhecia Davi. Samuel, que era o grande homem de Deus, nunca tinha visto Davi, mas Deus já tinha visto. Deus já tinha enxergado Davi, Deus já havia olhado para Davi, Deus tinha visto o coração de Davi, Deus conhecia a integridade de Davi, Deus conhecia a fidelidade de Davi. Sabe por quê? Porque embora Davi não fosse tratado pela sua família com igualdade, com amor, com acolhimento, embora Davi era tratado com indiferença, embora Davi era tratado, querido, com preconceito, mas Davi, ele escolheu o caminho da integridade. Caráter, irmãos, não é aquilo que você faz na presença das pessoas. Caráter é aquilo que você faz quando não tem ninguém enxergando você, quando não tem ninguém olhando você, quando não tem ninguém vendo você. Davi, ele escolheu ser pastor das ovelhas do seu pai que o rejeitava e o negligenciava como filho. Davi tinha tudo como os demais filhos de Jacó, irmãos de José, tinha tudo para fazer o que os filhos de Jacó faziam com as ovelhas.
matavam as ovelhas, faziam churrasco, mas Davi não. Davi lutava com ursos, Davi lutava com leões e protegia as ovelhas que não eram dele, porque era o certo a se fazer, mas ninguém estava enxergando. Deixa eu dizer para você, querido, quando você pensa que ninguém está te enxergando, Deus está te vendo, e Ele vai te promover, Ele vai te erguer, Ele vai te escolher, Ele vai te separar. Sabe por quê? Porque você não faz para os outros, você não está fazendo para os outros verem, você não faz para as pessoas que estão à sua volta, não é uma performance, mas você faz porque você sabe que o certo é certo. E aqui eu quero pensar com você, queridos, que Davi, para vencer alguns gigantes, ele precisava ser ele mesmo. O primeiro gigante que nós vemos aqui é o gigante do anonimato, o gigante do esquecimento. E de repente você, querido, se encontra num lugar onde ninguém te enxerga, onde ninguém te vê, e você pensa: eu estou esquecido, eu estou abandonado, eu estou largado aqui de lado. Deixa eu dizer, Deus gerou você com um propósito, e Ele te conhece pelo nome antes de você estar no ventre da sua mãe. Você já existe em Deus antes de nascer. Nós precisamos crer e acreditar nisso. Deus não quis que você nascesse há 100 anos atrás, e nem 100 anos no futuro. Amém, queridos? E quando nós vencemos o anonimato, nós precisamos ser sincero conosco e sincero com Deus, e ser sincero com as pessoas que estão à nossa volta, que nós não podemos vencer o anonimato deixando de ser quem a gente é, porque nós construiremos uma vida sobre uma mentira, nós construiremos uma vida sobre uma fraude. Porque quando Davi entra, queridos, quando Davi entra na presença de Samuel, diz a palavra do Senhor que Deus mandou Samuel ficar em pé, uma forma de reverência, porque Samuel estava sentado. E quando Davi entra na presença de Samuel, na presença do seu pai, na presença dos seus irmãos, ele não vai se vestir, ele não vai tomar um banho, ele entra com vestes de pastor, cheirando ovelha, cheirando o campo. Deixa eu dizer para você, querido, Deus te colocou num lugar porque Ele está forjando a sua identidade, Ele está forjando o seu caráter, porque Ele vai te levantar e vai colocar Ele no meio dos príncipes do seu povo. Você crê nisso, amém? Mas você não vai poder se manter lá se você não for quem de fato Deus gerou você para ser. Então seja você mesmo, seja você mesmo. Quando nós somos nós mesmos, nós honramos a Deus, nós glorificamos a Deus, porque nós somos imagem e semelhança do Deus vivo, o nosso Criador. Deus não gerou você para ser uma réplica. Então vença, querido, o gigante do anonimato, vença o gigante da indiferença, vença o gigante do abandono, vença essas coisas que traz tanta dor ao seu coração, mas vença também o gigante, porque todo mundo só olha para Davi e se lembra de Davi quando Davi venceu o gigante. Não, Davi venceu o gigante, Davi venceu o Golias, Davi venceu, vocês viram o que ele fez com uma única pedra, mas ninguém se lembra de quantos gigantes Davi venceu no secreto. Sabe, queridos, muitas pessoas querem vencer os gigantes diante do olhar de todo mundo, sem vencer os seus gigantes no secreto. Quais são os gigantes que existem no seu secreto, que ninguém está vendo? Porque Davi venceu um gigante diante dos olhos do exército, mas ele venceu um leão quando ninguém estava olhando, ele venceu um urso quando ninguém estava vendo. Pelo poder de Deus, ele prevaleceu. E os seus irmãos e a sua família zombavam dele, não acreditavam naquilo que ele dizia. Então nós precisamos aprender a vencer essas coisas, para que a gente possa cumprir o propósito. Segunda coisa importante, ofensa. A ofensa pertence a quem fez, até que você se sinta ofendido. Guarde isso no coração. A ofensa pertence a quem fez, até que você se sinta ofendido. Porque no momento que você se sentir ofendido, aquela ofensa que pertencia ao ofensor, agora passa a pertencer a você. Nunca deixe a ofensa dizer quem você é. Nunca deixe as pessoas definir a sua identidade. Nunca deixe as pessoas falarem quem você é. Porque Deus diz quem você é. Deus escolheu você e Ele firmou a sua identidade, Ele firmou o seu caráter, Ele firmou quem você é.
Não deixe as pessoas lá fora dizerem, porque as pessoas às vezes podem ser perversas, principalmente pessoas que estão à nossa volta, ou até mesmo os nossos familiares. Porque se alguém diz alguma coisa lá fora que a gente não conhece, para nós não significa, mas se alguém da nossa família, se um irmão, se um parente, pai, mãe, diz alguma coisa, isso nos fere profundamente, isso nos destrói. Quando nós somos julgados, interpretados por pessoas que nos acusam, nos condenam. Quanto tempo eu tenho, filha? Clique. 2 minutos. Vamos ler esse texto aqui. 1 Samuel 17, versículo 26 até o versículo 30, diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que havia comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Olha como o irmão de Davi o agrediu com palavras. Quem aqui já foi agredido com palavras injustamente? Isso te deixou profundamente triste. Isso fez você ter vontade de parar, ter vontade de desistir, ter vontade de abandonar tudo, porque as pessoas às vezes são cruéis com as palavras, são injustas, e principalmente pessoas que são próximas. Aqui era o irmão mais velho de Davi, chama ele, querido, de um homem mau, um homem perverso, um homem que deseja sangue, um homem que deseja ver a morte das pessoas. Mas é interessante no versículo 29, agora vou caminhar para o final, versículo 29, olha o que diz aí: e disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Olha só o cenário. Davi chega lá, ele encontra o gigante amaldiçoando o povo de Deus, declarando contra o povo de Deus, e aí ele diz: quem é essa pessoa, o que o rei vai dar? E ele começa a se inteirar, e de repente o seu irmão vem e o fere com muitas palavras. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Davi, ele vira as costas para o seu irmão, e ele vai perguntar para outro soldado a mesma coisa. Deixa eu dizer para você, querido, pessoas que estão falando a seu respeito, vire as costas para elas, deixa ela falar aqui, ó. Quer falar? Fala com as minhas costas, fala com a minha nuca. Eu não vou dar ouvido para você. As suas críticas malignas, as suas críticas perversas não vai definir quem eu sou, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei qual é a minha identidade em Deus. Sabe, querido, você tem uma identidade. Quando a palavra de Deus diz que chega até o rei, que Davi queria descer no vale para vencer o gigante, o rei manda chamá-lo, o rei veste ele com a sua armadura, diz a palavra de Deus. E quando coloca a armadura e a espada em Davi, Davi não conseguia nem andar. Sabe por quê, querido? Deixa eu dizer para você: você não vai vencer as suas batalhas e nem os gigantes que estão pela sua frente, imitando as outras pessoas, vestindo roupas de outras pessoas. Diz a palavra de Deus que Davi se despiu daquela armadura, pegou o seu cajado, pegou o seu estilingue, que era a sua funda, e foi para cima do gigante. Sabe por quê? Porque existem gigantes na nossa vida que só vamos vencer quando nós assumirmos a identidade que Deus imprimiu em nós, quem nós de fato somos em Deus, e não aquilo que as pessoas estão dizendo que a gente vai ser, ou até mesmo imitando alguém, vestindo as roupas de outra pessoa, ou tentando falar como outra pessoa, ou tentando agir. Deixa eu dizer para você, querido, eu quero que você pegue isso em nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus criador.
E Ele, quando criou em você, Ele colocou uma centelha da criação em você. Então deixa eu dizer, querido, você é um ser criativo. Você não precisa ficar imitando ninguém, você não precisa ficar reproduzindo o que os outros estão fazendo, porque Deus vai dar ideias para você, na sua profissão, na sua família, que ninguém ainda teve. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus. Eu estou lendo um livro do pastor Carlos Damasceno, e ele diz assim, ele diz algo muito interessante. Ele diz: as maiores empresas daqui 7 anos, as maiores empresas daqui 7 anos ainda não nasceram, mas já existe no coração de alguém. Erga a sua mão assim e fala: está no meu. Amém, queridos? Já existe no coração de alguém. Sabe por quê? Porque existe uma criatividade dentro de você. Deus imprimiu isso dentro de você. Você pode ser autêntico, você pode ser você mesmo. Você não precisa imitar ninguém, você não precisa ser a cópia de ninguém. Quando alguém te ferir, quando alguém declarar palavras terríveis contra você, quando alguém, querido, se levantar contra você, quando alguém te esquecer, quando alguém te rejeitar, quando alguém te negligenciar, quando alguém te abandonar, deixa eu dizer para você: ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, diz o Senhor dos Exércitos, eu nunca te abandonarei, eu sempre estarei com você, eu serei contigo, eu estarei do seu lado. Mas você precisa ser você mesmo. Então aceite a sua história, aceite aonde você nasceu, aceite o seu lugar, aceite a sua posição, porque tudo que Deus vai fazer através da sua vida começa do primeiro momento que você se conheceu por gente. Olhe para trás, não despreze os pequenos começos, não despreze a sua casa, não despreze a sua família, não despreze se você é uma pessoa simples, não despreze. Davi também era um pastor, mas deixa eu dizer para você, Davi não se tornou rei quando ele sentou num trono. Você não está entendendo? Ele não se tornou rei quando sentou num trono, ele se tornou rei quando Deus o encontrou em um lugar onde ninguém estava vendo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Amém, queridos? Porque às vezes a gente pensa, eu entendi isso quando eu estava indo para o seminário, eu entendi isso com muita clareza, eu entendi algo poderoso em Deus, que eu não era pastor porque eu iria subir num púlpito, eu era pastor quando eu estava sentando o tijolo, eu era pastor quando eu estava rebocando uma parede. Sabe quando Deus me viu um pastor em mim? Não é quando eu assumi um púlpito, quando eu comecei a pregar, quando eu assumi um salário da igreja, recebi um salário da igreja, não. Deus viu um pastor em mim quando eu estava lá onde ninguém me via, onde ninguém me conhecia, onde ninguém sabia que ali tinha um pastor. Mas Deus sabe, Deus conhece. E deixa eu dizer para você, querido, existe um empresário em você. Quantos creem nisso? Amém? Existe um grande empresário dentro de você, e esse empresário, Deus não vai separar porque você, querido, vai ter uma grande empresa. Não, esse empresário nasce no dia que Deus gerou você, mas você vai ter que aceitar a sua história, você vai ter que decidir: eu preciso ser eu mesmo, eu preciso ser eu mesmo. Será que eu posso ouvir um glória a Deus? Eu quero orar com você.